Olá, esse é mais um episódio da série Viva a Esperança e eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, e diz o seguinte: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras de Jesus, palavras de descanso, palavras de refrigério, palavras de repouso para o coração. E Jesus começa a sua fala fazendo um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. A pergunta é, quem são essas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, essas pessoas que precisam de descanso, a quem Jesus está fazendo esse convite? Bom, era a função dos rabinos no Antigo Testamento, nos tempos de Jesus, era a função dos rabinos traduzirem a lei para o povo. Eles liam a lei de Moisés, eles liam a Torá e tentavam interpretar essa lei de modo a ajudar as pessoas a viverem a sua vida cotidiana, respeitando a lei, obedecendo a lei. O problema é que esses rabinos, via de regra, impunham cargas muito pesadas sobre os ombros das pessoas. E as pessoas não conseguiam cumprir as interpretações que os rabinos faziam da lei. O pastor Ed Renekiewicz, no seu livro Talmidim, dá um exemplo muito interessante a que ponto poderia chegar essa interpretação da lei. Por exemplo, a lei dizia que eles deveriam guardar o sábado, não se poderia trabalhar no sábado porque o sábado é o dia do Senhor. E alguém poderia perguntar, o que é trabalhar aos sábados? E um rabino, na sua interpretação, diria o seguinte: se você andar até 5 quilômetros no sábado, isso não é trabalho. Caminhar até 5 quilômetros não é trabalho. Um outro rabino poderia ter uma interpretação diferente, dizendo, você pode caminhar até 7 quilômetros no sábado, porém, se você não estiver carregando nada, mas se você estiver com uma sacola na mão, aí você pode caminhar no máximo 5 quilômetros, senão você estaria trabalhando. Então esse exemplo, muito pitoresco, ele nos dá uma dimensão do nível de detalhamento que essa interpretação da lei poderia chegar, o que tornava a vida das pessoas muito cansativa. E esse modo de interpretar a lei é chamado de jugo do rabino. A maneira com que o rabino lia a Torá e traduzia isso para o povo, para o dia a dia das pessoas, era chamado de o jugo daquele rabino. E Jesus está dizendo, olha, vocês que estão vivendo cansados e sobrecarregados, porque estão colocando sobre vocês pesos muito difíceis de serem levados, eu convido vocês para que se acheguem a mim e eu lhes darei descanso. Então Jesus continua e no versículo 29 ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu sou rabino também. Eu também tenho uma maneira de interpretar a lei. E eu estou convidando vocês para que se acheguem a mim, mas me seguir pressupõe também tomar o meu jugo sobre vocês. Aprendam de mim, entendam a maneira com que eu interpreto a lei. E se nós voltarmos algumas páginas do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que aparentemente o modo com que Jesus olhava para a lei era ainda mais pesado do que os rabinos. Porque Jesus, por exemplo, quando ele fala sobre o adultério, ele diz o seguinte, vocês viram o que foi dito, não adulterarás. Ou seja, vocês viram que a lei de Moisés estava dizendo, vocês não podem adulterar, vocês não podem se deitar com uma pessoa que não seja o seu marido e a sua esposa, vocês não podem ter relações extraconjugais. É isso que a lei diz. Mas Jesus fala, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher tendo intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, a maneira com que Jesus olha para a lei parece ser muito mais pesada. E ele está dizendo que os seus discípulos devem tomar sobre si o seu jugo, ou seja, a interpretação que Jesus faz da lei, e devem aprender dele, de Jesus. Devem tomar as palavras e os ensinamentos de Jesus para si. Mas ele faz uma outra observação interessante. Ele fala, pois eu sou manso e humilde de coração.
Uma das maneiras, aliás, um dos motivos pelos quais seguir Jesus é seguir por um caminho de leveza e não de sermos sobrecarregados, é o fato de que o Senhor da relação, Jesus, ele é manso e humilde de coração. Seguir um líder manso e humilde de coração traz leveza. Jesus, o Senhor dos Senhores, Jesus, o sustentador do universo, Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, ele é manso e humilde de coração, e essa mansidão e humildade ela se revela na nossa caminhada cristã junto com ele. Por isso que seguir a Jesus não é seguir alguém que impõe pesadas cargas sobre nós, porque o nosso mestre, o nosso líder é manso, é humilde. E aí Jesus completa o versículo 29 dizendo: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu gosto muito dessa expressão e eu a interpreto de duas maneiras, pelo menos. Descanso para a alma. Em primeiro lugar, descanso para a alma, na minha opinião, é nós termos essa convicção da nossa salvação. Se estamos em Cristo, nós recebemos de Cristo e pelos méritos de Cristo salvação, vida eterna, vida abundante, a partir de agora até toda a eternidade. E isso traz para a nossa alma descanso. Isso traz para o nosso coração paz, tranquilidade, não peso, não jugo pesado, não cargas sobre os nossos ombros. Jesus diz que nós encontraremos descanso para as nossas almas se nós estivermos nele, porque ele sabia, enquanto dizia essas palavras, que logo chegaria o momento em que ele levaria na cruz do Calvário toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, ou seja, todos os nossos pecados. Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Nós podemos ter descanso e refrigério em Jesus, e Jesus sustenta a sua palavra na sua própria obra, porque ele levou sobre si na cruz do Calvário tudo aquilo que trazia peso sobre as nossas vidas. Por isso que ele pode fazer esse convite para mim e para você, como ele fez lá para os seus discípulos naquele momento. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O meu jugo é suave, porque o meu jugo não está baseado naquilo que você consegue ou não fazer. O meu jugo não está baseado na sua performance. O meu jugo tem como plataforma a graça de Deus. E o meu jugo, ele tem como plataforma o meu próprio sacrifício, diria Jesus, para que você fosse salvo e livre do pecado. Veja, Jesus amplia sim a sua interpretação da lei, né? A sua interpretação da lei é uma interpretação mais ampla, mas ele o faz porque ele sabe que eu e você não vamos na busca de agradar a Deus e de obedecer a Deus sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa jornada, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados e ele prometeu e cumpriu que em nós habitaria o Espírito Santo. Ou seja, é possível que eu e você consigamos nos achegar mais próximos de Deus, é possível que a gente consiga cumprir esse chamado de Jesus a obedecer a Deus, não porque a nossa performance é muito boa ou pela nossa própria força, mas porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você por causa da obra de Jesus. A minha oração é para que você se encontre com esse Jesus que tira as cargas dos ombros e libera os nossos passos para sermos mais leves na nossa caminhada. A nossa vida não deve ser uma vida carregada. A minha oração é para que você, que está sendo sobrecarregado hoje pela religião, a religião que impõe coisas impossíveis de serem feitas, para que você se encontre com esse Jesus e tenha leveza na tua vida, para que Ele dê para você descanso para a alma. E não só a religião,
mas tantas outras coisas nos nossos dias têm nos deixado pesados na caminhada. Tantas coisas nos impedem de prosseguir com liberdade. A minha oração é para que esse Jesus me liberte e te liberte e faça com que nós possamos caminhar com leveza, caminhar repousando o nosso coração nas palavras desse Mestre que, apesar de todo-poderoso, apesar de ter vencido a morte e de ter nos dado vida eterna, é manso e é humilde de coração. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.